horas e 35 minutos. Recebo aqui no estúdio o João Vitor Marque, ele que é advogado, especialista em direito da mineração ambiental, pesquisador da UFSC na área de desastres também, entre tantos outros títulos, eu diria, nessa área de pesquisa e na área acadêmica. Tudo bom, João? Prazer te receber aqui. Bom dia. Prazer, Marcelo. Excelente vir aqui e poder compartilhar um pouco dessa informação que aí é muito importante para o município. Muito bem. Conta um pouquinho da tua trajetória, como que um advogado resolveu focar esses estudos nessa questão da área de desastres e algo que muitas vezes fica em segundo, em terceiro plano, pensando até nas cidades, não só de Santa Catarina, mas do próprio Brasil, né? Marcelo, eu tenho uma trajetória muito interessante com os desastres, porque eu fui vítima de 2 desastres aqui no município, né? Então, assim como grande parte tá daqui mesmo. Eu nasci em Brusque, mas moro em Itajaí desde os 8 anos. Então, com 8 anos, primeira casa que meus pais compraram aqui no bairro Dom Bosco, a gente já pegou 2 metros de altura de água. E aí, passei a me desenvolver, assim, claro que não dentro dessa temática acadêmica, fui encontrar isso mais recentemente, com o meu contato dentro da mineração, porque eu saí da graduação e fui já logo me especializar na área da mineração. Fui para BH, participei de grandes situações lá, Brumadinho, e retornei ao estado, especializado, praticando aí a área do direito da mineração, que é uma área totalmente diferente do comum. Apesar de pouquíssimas pessoas conhecerem, é uma área do direito autônoma, possui um código próprio. É mesmo? Assim como o Código Penal, o Código Civil, tem um código. Tem uma regulamentação própria, específica dela. De 67. Inclusive, ela é recepcionada pela Constituição Federal de uma maneira muito solícita, como poucas legislações foram, né? Porque a gente teve a revolução das leis, né? Mas o Código recepcionou essa legislação de 67 de uma forma bem íntegra. O pai do direito da mineração é o filho do Rui Barbosa, Alfredo Rui Barbosa. Olha só. Então, é uma área bem singular no país, mas muita gente acredita também que Santa Catarina está distante disso. É um engano. É um engano, exatamente. Inclusive, Itajaí, uma curiosidade... Itajaí iniciou por causa da mineração, Marcelo. É mesmo? Pouca gente sabe Aproveita esse gancho aí, então. Até se vocês tiverem a oportunidade de visitar o teatro, aliás, o Museu de Itajaí, Museu Histórico, vocês vão perceber, eu tive a oportunidade de estagiar lá durante a faculdade, e logo na entrada do museu tem uma caixa feita de pau-brasil, que é uma cópia, mas foi a mesmo tipo de caixa que transportou as primeiras barras de ouro que saíram de Itajaí. Tá? Então, Itajaí, Ilhota, Gaspar foram grandes garimpos no início. Isso lá nos anos 1800 e bolinha. Lá vai no início logo depois... Quando o Azão chegou por aqui, naquele período pós ali, né? Logo depois se esgotou isso, daí passou a exploração da madeira, e aí tem toda aquela história que todo mundo já está mais acostumado. Sim. Mas a realidade catarinense é bem singular nessa área, até porque a gente tem um município chamado Criciúma, que é um potencial mineral desde sempre, né? Enfim, é uma área que está totalmente intrínseca aí com o povo catarinense, né? A gente tem a construção civil aqui que é fomentada pelos agregados da construção civil, que são areia, brita, isso tudo é mineração. Sim. E até quem está aí com uma garrafinha de água na mão, se tiver a oportunidade de ler o rótulo, vai ver algo chamado, pode ser o número de protocolo DMPN ou ANM, que vai estar associado ao processo que autorizou a exploração de água mineral. Também é mineração. Também é mineração. Parece uma coisa tão distante quando você pensa em mineração. Tá pensando o quê? Lá nas usinas, lá na extração de ouro, não é, né? Você falou da água aí, por exemplo. Grandes empresas de Santa Catarina, por exemplo, a Oxford, a Eliane, a Porto Belo, elas têm mineradoras próprias. Exploram a argila, beneficiam e transformam no porcelanato, na porcelana. Eles mesmos produzem, né? Exato. Não compram de um terceiro, tem essa produção. Tem uma autonomia na produção. Isso é questão de inteligência catarinense. Isso aí que legal, isso é muito bom, né? Bem diferente até. E a partir disso eu tive esse contato com a gestão de riscos, até porque eu me dediquei a essa questão de pesquisa sobre barragens, né? Então eu trabalho com barragens desde mineração, de rejeito, pilha de estéreo, até hidrelétrica, PCH, esse tipo de empreendimento. E principalmente associado à gestão de risco, né? Então a gente faz planos de segurança de barragem, esse tipo de questões. E conhecendo a realidade itajaiense, eu me dedico muito às pesquisas das barragens de contenção de cheias. E conversando com esse amigo, passei a tomar conhecimento dessa realidade itajaiense que a gente estava conversando sobre as cargas IMO, né? Então, basicamente, a minha pesquisa e o motivo, eu acho que posso pegar o gancho já. A cargas IMO, em primeiro lugar, vamos explicar para o ouvinte. Essa pesquisa, já vamos chegar na pesquisa, mas o que seriam as cargas IMO? Então, basicamente, a Autoridade Internacional de
comércio marítimo determina algo chamado carga-azimo, que são as cargas perigosas, inflamáveis, radioativas e tóxicas. E essas cargas são determinadas por diversas resoluções para transporte, né? Então, elas chegam em containers, vão embora em outros, e aí essa regulamentação dita como essas cargas devem ser transportadas. E por isso são denominadas IMO, né? IMO. Então, basicamente, o Porto de Itajaí é um porto que também faz transporte dessas cargas, né? Principalmente quando a gente fala de matéria-prima de fertilizantes. Certo. Né? Então, químicos como os nitratos, químicos como amônia, esse tipo de matéria-prima para fertilizante, que também é oriundo da mineração. Tá? Também então, é oriundo da mineração. Vem dentro da mineração, claro. Exato. Né? E dentro dessa pesquisa, o que você identificou com relação às cargas IMO e o porto? O futuro dos portos, e aí eu diria Itajaí Navegantes também? A questão, quando eu tomei esse conhecimento, o que me assustou foi a área onde supostamente essas cargas dentro do porto estão armazenadas, né? Porque elas estão exatamente situadas ali na esquina da Rua Silva com a Rua do Dr. Pedro Ferreira. Né? Então, do lado do Hotel Mercury, ali nas proximidades do Colégio São José, nos fundos do shopping de Itajaí. E aí isso me assustou, porque, tá no meio da cidade, né? E isso é uma preocupação muito grande quando a gente fala em gestão territorial, porque Itajaí, além de ter crescido... Itajaí é uma sentença pro desastre, tá, Marcelo? É mesmo? Itajaí, além de ter sido feita e construída numa planície que a gente chama de planície inundável, ela tá fadada ao desastre. Itajaí, eu sou amante de Itajaí, tá? Sou itajaiense, eu sou devoto a essa cidade, eu gosto muito daqui, meus pais me criaram aqui, o emprego deles é aqui, as escolas, meus amigos, tudo aqui. Mas, infelizmente, quando a gente fala de gestão territorial, Itajaí é uma cidade fadada... Isso na sua construção da cidade, talvez? Quando lá o povoamento começou, não se existia o conhecimento, né? Então, você viu, a terra ali começou e a coisa foi... O Vale Itajaí inteiro. Para ter noção, Marcelo, tem um diário do Dr. Blumenau, que escreveu lá durante a fundação da cidade, que ele teve um contato com os indígenas e ele questionou os indígenas por que eles não construíram as aldeias deles na proximidade do rio. E aí os indígenas respondem, porque essa área não é do homem, essa área é do rio. Do rio. Então, independente de urbanização ou não, essa era uma área que tem desastre e sempre vai ter. Inclusive, existem relatos de enchentes no Vale desde os anos 1800, né? Perfeito. Até essa oportunidade no diário do Dr. Blumenau, ele já fala em 7 palmos, né, de inundação. E naquela época, a gente fala muito em proteção da mata ciliar, né, dos rios. Naquela época, era só o que tinha. Porque hoje se critica muito a urbanização e tal, e é válida a crítica, mas é fato de que a região existia esses pontos desde sempre, né? É exatamente esse ponto, Marcelo, porque o desastre, muita gente se engana. O desastre é um conjunto, é uma equação que a gente chama. Então, ele necessariamente precisa do risco e da vulnerabilidade. Se não houver urbanização, não tem vulnerabilidade, ou seja, não há desastre, há fenômeno natural. Entendeu? Tem uma grande diferença. O fenômeno natural acompanha a idade geológica da Terra. Desde sempre existem fenômenos naturais. A diferença é a vulnerabilidade do ser humano. Então, se o ser humano se insere em uma área vulnerável, ele passa a sofrer o desastre, que é uma consequência dessa equação. Então, a gente fala desastre porque justamente as pessoas passaram a morar nessas regiões que se tornaram vulneráveis, né? Estão assumindo o risco, digamos exatamente. Assim. Né? E falando dessa pesquisa que você vai apresentar amanhã? Eu vou apresentar na quinta-feira na UFSC. Que é o Congresso Nacional de Redução de Riscos e Desastres, né? Esse tipo de risco é muito pouco falado, porque é chamado risco tecnológico, né? Tem muita gente que fala desastre natural, risco ambiental, mas esse é um risco tecnológico, né? E a minha pesquisa se difundiu principalmente em comparação com o desastre ocorrido em Beirute, né? Que em 2020 é uma das maiores explosões não nucleares da história da humanidade. Então foi uma explosão de mais de 2.700 toneladas de nitrato de amônia, que estava sendo armazenado de forma negligente, irregular, né? Irregular. A gestão pública já tinha conhecimento daquilo há mais de 7 anos armazenado, ninguém fazia nada, ninguém tomava uma atitude, e até que aquilo propiciou um incêndio, uma explosão que deixou 300 mil pessoas desabrigadas, matou mais de 200 pessoas, 7 mil pessoas feridas, e tu coloca isso espelhando Itajaí não tem 300 mil pessoas.
Então, assim, é lógico que a proporção do tamanho do complexo portuário de Itajaí é inferior ao de Beirute, mas a realidade de transporte e armazenamento é tão grande quanto, né? Passa, entra, sai. Sim, tem frequentemente, um fluxo, né? O fluxo. Tem algumas particularidades na carga azimut, como a radioativa e as explosivas, que elas têm uma legislação mais crítica, né? E ela traz uma proibição de armazenamento por mais de um período. Né? Só que isso, por exemplo, já foi matéria de um processo administrativo contra o Porto de Itajaí em 2020. Uma irregularidade em armazenamento, entendeu? Foi um ponto que a minha pesquisa alcançou. E a realidade atual é que o plano diretor de Itajaí não tem nenhum tipo de atribuição que faça algum tipo de segurança relacionada a esse tipo de acidente. Esse tipo de material, não também o armazenamento, enfim. Assim, a realidade da Defesa Civil de Itajaí é muito forte e totalmente protagonista quando a gente fala de Brasil. Tá? De Brasil, né? Não é? Atualmente até a gente tem um coordenador excepcional, só que muita gente confunde Defesa Civil, porque defesa não é só defesa, é proteção também. E proteção no sentido de prevenção. E o que a gente visualiza é que a Defesa Civil em si, infelizmente, até por interesse de gestões, ela se dedica mais à defesa, à emergência. Depois que a coisa complica, se lembra, né? E até mesmo a realidade, quando a gente fala de prevenção, a gente tinha um plano diretor anterior, da época ali acredito que do prefeito Jandir, que tinham muito mais ferramentas de mitigação de desastres, tá, Marcelo? Eu acredito que o plano anterior era até melhor nesse sentido. Do que esse último, que foi aprovado em 2020. E ano passado, 24. Ano passado, 24, né? 24. Então, até, Marcelo, eu desafio qualquer um a questionar qualquer agente de defesa civil se foi consultado para a elaboração desse plano diretor. Assim, todos que eu conheço vão dizer dentro da tua pesquisa, porque você tem conversado com muita gente, né? Então, é complexo isso. Mas é um desafio que eu faço, porque realmente até a gente tem uma realidade ali na José Pereira Liberato, até não falando agora mais de carga IMO, mas existia uma área exclusiva de inundação, né? E hoje em dia não existe mais. Que era a previsão daquele parque linear e tudo mais. Se falou muito. Agora não existe mais. Então, tem coisa que a gente retroagiu, né? Na legislação. Coisa que era bom Mas essa é a realidade da gestão de riscos. Por quê? Por causa de interesse, você já não sabe. Talvez saiba, mas enfim. Mas isso é a questão da importância da gestão de riscos, né? Até na imagem ali que eu te mostrei, Marcelo, tu pode perceber que o que separa a segurança dessa área é uma grade. E essa grade, tu pode perceber que a intenção é patrimonial. Exato, é apenas por isso. Não é uma segurança, a segurança efetiva do local, né? E a realidade é que o porto em si tem bastante regulamentação voltada a essa gestão de risco desse tipo de material. Só que esses planos não conversam com a gestão de riscos municipal. Então, eles são exclusivos dentro da área interna do porto. E dentro dessa tua pesquisa, João, com relação às conversas com o porto, com a própria administração municipal, você buscou contato, buscou informação? Como é que foi a receptividade deles a esse teu questionamento, essas suas pesquisas com relação a essas cargas IMA? Primeiramente, eu busquei alcançar todo o conjunto regulatório, normativo, né? Tudo que regula esse tema. A partir daí, esse processo, essa pesquisa ainda não findou, né? Eu não consegui terminar ela. Eu ainda estou colhendo alguns tipos de dados, mas até onde a gente conseguiu alcançar, essa realidade é uma tentativa, foi uma tentativa durante algum tempo de conciliação com o planejamento territorial, mas ele é muito mais focado em mobilidade urbana. Então, o foco dessa interação entre Complexo Portuário de Itajaí e município de Itajaí no planejamento territorial é de mobilidade urbana. Então a gente vê as construções perfeitas aí, show de bola, né? Das novas via portuária e tal, mas o foco é totalmente esse, né? Aumentar aí o fluxo de veículos e tal. Só que a gestão de riscos, ela acaba não conversando. Ela não entrou em nenhum momento nesses planos, Eu acredito até onde eu consegui alcançar que teve essas tentativas, né? E até eu acredito que era uma época mais fácil de lidar quando o porto estava sob a administração do município, né? Aí tem outro ponto. Aí então, nós temos um ponto... Anos e anos se passaram que continuaram... As circunstâncias eram as mesmas. As mesmas, né? Essa imagem que você apresentou é de 2017. 2017. E assim, Marcelo, para te ter noção do nível que a gente chama isso de percepção do risco. Um dos maiores desafios de quem é desastrólogo,
né? Quem lida com desastres. Que é informar e fazer a pessoa ter consciência que ela está em risco, né? Porque as pessoas não querem, às vezes, aceitar isso. Aceitar que estão em risco, né? E quem não quis aceitar também que estava em risco, aí foi recentemente o próprio vice-presidente da República que se hospedou ali com vários almirantes no Hotel Mercury, né? Que eles passaram de helicóptero ali naquela inauguração da fragata. Sim. Tu imagina se... Eu não tenho conhecimento desse tipo de fator, né? Mas até onde eu consegui verificar, não teve nenhum tipo de movimentação naquele dia. Mas ele se hospedou na frente da maior concentração de inflamáveis, explosivos, tóxicos do município. Que era só atravessar a rua. Se alguém mal intencionado quisesse fazer alguma coisa. Ter essa possibilidade. Então, isso é a percepção do risco. Se até um vice-presidente da República não teve percepção do risco, olha a dificuldade que a gente tem de fazer a população. E a quem cabe, João, essa organização? Isso teria que ficar em outro local, esse tipo de carga de armazenamento? Qual que seria a recomendação, baseada nas experiências internacionais? Em que você buscou para essa pesquisa? Hein? Essa operação foi licenciada pelo INES. Pelo IMA, aliás, pelo IMA, né? Então tem uma ambiente do Estado. Do Estado. Tem um LAU, uma licença de operação, né? E essa licença de operação determina uma área exclusiva para armazenagem, mas não determina fatores de conversa com a responsabilidade da gestão territorial municipal, que é do prefeito. Da administração. Da administração pública. E então, é complexo isso, porque é aprovado pelo órgão ambiental, né? Mas essa gestão territorial ignora esse fator. O que é ideal, João? A gente vê uma realidade totalmente diversa em portos como o de São Francisco e o de Imbituba, onde o porto não está diretamente inserido dentro da urbanização. Quando a gente vai olhar o complexo portuário de Itajaí... É que aqui é diferente a coisa, né? A cidade cresceu a partir do porto. A partir daí. Não vai tirar o porto, o porto não se muda. Exatamente. Tá no centro da cidade, nem mudar a cidade do centro, né? Mas aí existe mais segurança, por exemplo, em portos que são distantes da cidade. Então, esse tipo de carga armazenada... João, tu tá falando em tirar esse tipo de economia, fator de economia do porto? Não sei bem. Eu ainda não encontrei uma solução determinada. Né? Mas, de fato... do jeito que está expondo a população a risco. Né? E esse risco é emergencial, João? É para alguma atitude para ontem? Olha, a gente não tem esse tipo de cálculo, né? O risco, ele existe. Mas o fato é que algo precisa ser, no mínimo, discutido. No mínimo discutido. Perfeito. Eu acredito que dentro de uma área urbanizada, esse tipo de carga não deveria estar inserido. Né? Mas existem várias ferramentas de mitigação, João. Existem, não sei... Enfim, eu acredito que o risco ele vale a pena ser evitado. Está aí a sociedade que a gente quer criar. A sociedade que dá valor patrimonial à vida. Eu prefiro a vida, né, Marcelo? Eu também. Dou valor à vida. Tem que viver, né? Então, vai aí a balança da gestão territorial e do prefeito, né? Se ele vai tomar as dores da população ou não. Só que esse risco pode acabar com a cidade. O fato é esse, então. Não é uma questão de alarmismo, de responsabilidade. Você não daria a cara dentro de uma pesquisa dessa para... Não, eu não tô... Meu interesse não tô ganhando nada com isso. Meu interesse é justamente porque eu sou pesquisador da área e fiquei assustado com essa realidade. Principalmente quando a gente coloca em comparação com Beirute. Né? Então, Beirute teve uma diferença com Itajaí. Uma grande diferença que eu identifiquei. Porque as principais vítimas de Beirute foram as comunidades menos favorecidas. Sim. Itajaí não. Itajaí seriam as mais. Então, a gente está falando do centro de Itajaí. E na explosão do raio de Beirute teve 2 quilômetros. 2 quilômetros no centro é o quê? O centro todo? Entendeu? João, essa é uma questão para ser temida, para todo mundo correr? Não, mas é para ser discutida. E colocar a população ciente disso. Né? Porque um muro divide a realidade, né, da vivência. Então, é essa a importância que eu tomei para essa pesquisa. Você vai apresentar a pesquisa, então, na UFSC. Na UFSC. E isso será disponibilizado até para as próprias autoridades, para quem está ouvindo a gente, ter acesso, conversar contigo que fez esses levantamentos, essas pesquisas. Acho que é importante que agora é um momento que se tenha essa informação, se pelo menos se busque, né? O conhecimento a respeito. Eu vou compartilhar contigo, pelo menos, o resumo da apresentação. Mas quando eu findar o trabalho e tiver concluído ele, eu vou estar publicando e também disponibilizando para, claro, qualquer pessoa aí que tiver curiosidade ou a mesmo quiser fazer mesmo, a questão de agir.
A gente tem um coordenador da Defesa Civil em Itajaí que é muito eficiente, Coronel Mocelin tem uma experiência gigantesca, então... E assim, não é uma realidade tão distante, tá, Marcelo? A gente já teve um incêndio em 2009 na Portonave. Sim. Então foi um incêndio também associado a esse tipo de carga, entendeu? E naquela época teve que retirar uma creche e um posto de saúde, entendeu? A gente, em 2013, teve também outro incêndio relacionado em São Francisco, parecidíssimo, foi contido também. Só que, além das cargas IMO, a gente tem uma realidade itajaense que é as matrizes de refrigeração associadas à indústria da pesca utilizando amônia. E se tu apurar, qualquer um que tiver curiosidade de escrever vazamento de amônia em Itajaí, desde 2013 a 2021, quando eu analisei, 2023, se não me engano, mais de 8 casos de vazamento de amônia aqui no município. Então, tudo isso são riscos tecnológicos que podem se tornar desastres. O ponto não é uma questão de se criar um alarme, mas as pessoas precisam estar atentas, né? Isso precisa ser discutido. Ser discutido. Você buscou alguma movimentação com o poder público, com o legislativo? Alguém ouviu, pelo menos, recebeu a pesquisa ou ainda não, João? Ainda não, Marcelo. Esse contato vai ser o próximo passo, até para colocar isso em pauta, né? É uma realidade complexa e por isso eu tinha que reunir toda essa legislação para entender, porque eu não sou da área portuária. Eu não convivo com isso todo dia. Mas conversa com o risco, né? Eu convivo entende do risco, né? Perfeito, eu convivo com o risco. Desses com a gestão, materiais, enfim. com a governança e com o SG. Então, dentro desse tipo de gestão, isso precisa ser elencado. E aí, a partir dessa pesquisa, eu consigo ter base para colocar isso em discussão. Como eu sou da academia, a gente dá importância ao processo científico. Isso aqui não é conhecimento popular, não é fofoca, não é nada. É importante deixar isso claro. Eu tive que levantar toda a parte legal, normativa, para entender qual que é a realidade portuária de Itajaí. Até porque hoje eu tinha mais acesso antes com o Porto, até porque conhecer mais a realidade do pessoal que trabalhava lá. Quando era municipal, né? Quando era municipal, agora eu já não tenho isso. Então, esse acesso não é tão facilitado. Então, a partir daí eu vou tomar as dores para concluir essa pesquisa e também, quem sabe, tomara, Deus escute a gente, que uma realidade mude, né? João, obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho, por essa pesquisa, e o espaço aqui está aberto, né, para a gente discutir mais e levar isso, né, que seja discutido sempre de uma forma muito responsável com quem precisa, né, para que a população, você falou, né, não adianta querer remediar depois, né, mas que esteja tudo preparado e, evidentemente, que a preparação aconteça, né, por parte das pessoas. É importante lembrar, Marcelo, que ontem foi o Dia Internacional de Educação aí, né? Sim. Do risco de desastres, tá? Da prevenção de risco de desastre, o Dia Internacional da ONU. Tá? Então, isso aqui não está ainda dentro de uma tendência, vamos dizer assim, que é falar de gestão, né? Falar de prevenção. Acho que esse é um ponto, né? Em vários, e aí não entra só nessa questão, é ter gestão, né? Saber o que está acontecendo, né? João, obrigado. Sucesso aí na apresentação. Obrigado. E o espaço está sempre aberto aqui. Obrigado. Obrigado, João. Agora...